Hola, niños y niñas, sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Que tal, tudo bem? Olá, galerinha, tudo joinha aí, beleza? Estamos começando hoje mais uma aula de espanhol. E aí, o que é que nós vamos estudar hoje? Vamos lá, slide na tela. Los adjetivos, possessivos e interrogativos. Então é assim, galerinha, hoje é uma aula gramatical, né? Onde nós vamos abordar um pouco, né, falar aí de morfologia. Quando se fala essa palavra na língua portuguesa, galerinha, morfologia, eu estou falando das classes gramaticais, tá? Presente na nossa língua materna. Nós temos aí 10 classezinhas gramaticais, né? Que é interessante o aluno, ele vê cada uma delas com carinho. Porque são conteúdos, galerinha, que vocês vão necessitar, né? Para fazer outro tipo de análise, que é a análise sintática, né? Para saber a função que uma certa classe gramatical desempenha dentro de uma frase, de um período, de uma oração, né? E tudo isso parte dessa ideia da gramática, né, pelo conhecimento morfológico das coisas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de los adjetivos, porém, né, com uma especificidade que é o quê? Que são os possessivos e os interrogativos. Vamos lá? Então aí, galerinha, observe, né, essa tirinha aí para nós contextualizar um pouco o conteúdo. Te gusta mi falda? Carinho, é igual que la nuestra hija. É verdade, mamá? Tu fala igual do que me fala. E suas camisetas também são iguais. Ou seja, né, a moça pergunta aí, você gosta da minha saia? Aí ele responde, carinho, né, uma forma carinhosa de você chamar uma pessoa que você gosta na língua espanhola. É igual de la nuestra hija, ou seja, meu amor, essa saia é igual da nossa filha. Observe, a filha diz, né, é verdade, mamá, tu fala igual que me fala. E aí, né, o gatinho ali da tirinha ali, ele diz, e suas camisetas também são iguais, ou seja, estão vestidas iguais, né? Então, observe aí, ó, destaque para essas palavrinhas aí, tá? Que são mi, nuestra, tu e sus. Observem o quê? Que essas palavras, elas dão uma ideia, o quê? De posse. De posse de quem? De posse do substantivo. No caso ali, né, da falda, que é saia, ou seja, minha saia. Ou seja, para dizer que a saia, né, pertence àquela primeira pessoa do pronome pessoal. Na segunda, né, quando eu falo, olha só, nuestra, hija, quer dizer o que? Nossa, minha e sua. Então, observem que a palavra nuestra, ela também dá a ideia de posse, né, da filha. Na terceira fala ali também, tu falda, né, tua saia. Observem também que o tu, ele dá a ideia de posse, né, posse de quê? Da saia, do substantivo, né, galerinha? Vamos recordar aí, substantivo, aquela classezinha gramatical, que nomeia os seres, né, os objetos, os fenômenos da natureza, né, não podemos esquecer disso nunca. E o adjetivo é aquela classezinha gramatical que ela caracteriza, né, ou quantifica ou determina esse substantivo. Dando sequência, então os adjetivos possessivos são palavras que servem para expressar que algo pertence a várias pessoas que são os possuidores, ou seja, é a classe gramatical, né, que ela expressa a ideia de pertencimento, de posse para as pessoas, né, do discurso. Essas pessoas do discurso são quem? Os pronomes pessoais, eu, tu, né, no caso da língua espanhola, yo, né, usted, vosotros, nosotros, enfim, os pronomes personais. Os adjetivos possessivos concordam em gênero e com número com o substantivo que acompanha. Isso aí, galerinha, é aquela ideia de quê? De concordância, né? Quando se fala de concordância nominal, concordância verbal, é essa ideia aí, que o adjetivo, perdão, no caso aí, ele tem que concordar, né, em gênero, número igual com o substantivo. Porque eu não posso usar um substantivo no plural e usar esse adjetivo no singular, não faz sentido. Então, observe ali, né, do lado direito ali, ó, que nós temos ali o exemplo da palavra libro, né, e ali todas as pessoas que compõem, né, o pronome pessoal. Mi libro, tu libro, su libro, nuestro libro, vuestro libro e su libro. Observem o que é interessante, que o pronome possessivo, tanto da terceira pessoa do singular, quanto da terceira pessoa do plural, eles são usados de maneira igual, ou seja, eles são invariáveis. Ele não é sus, é su, é tanto su para mais de um, né, para o plural, e quanto su para o singular, tá? Essa dica aí é importante. Outra diquinha, galera, é que os adjetivos possessivos, eles também, né, existem algumas formas apocopadas. Quando eu falo de apócope na língua espanhola, eu me refiro, né, àquelas abreviações que são feitas em algumas palavras diante de um substantivo singular masculino, né? Isso nós chamamos na língua espanhola
de há pouco. Outra ideia aqui, né? Outro exemplo. Nuestro dinheiro es nuestra empresa. Es mi dinheiro, nuestro dinheiro. Então, observem ali que as palavras que estão destacadas em vermelhos, elas dão a ideia de quê? De posse, né? De pertencimento, tá, galerinha? Então, só para recapitular aqui, adjetivo possessivo, ele dá a ideia de pertencimento. Ah, professor, mas eu também já ouvi falar em pronome possessivo, olha só, né? Pronome já é outra classe gramatical, né, galera? Temos os pronomes e os adjetivos. Então, assim, algumas classes gramaticais, elas dividem com outra classe gramatical as mesmas palavras. Mas quem é que vai determinar se uma palavra ela é pronome ou se ela é adjetivo? Meu substantivo, né? Porque uma ela acompanha substantivo, outra não acompanha. Tem toda essa questão. Mas mais para frente a gente vai se aprofundar nessa questão dos pronomes. Hoje a ideia são os substantivos, tá, galerinha? Outro exemplo aqui, mis primos e su mamá. Ele é o Juan, é meu primo, ele tem 12 anos. Esse é meu primo, Manuelito, tem 6 anos. Juan e seu irmão são muito inteligentes. Sua mamãe é muito inteligente também. Ou seja, aqui nós temos alguma fase, ele é o Juan, né? O Juan é meu primo, ele tem 12 anos. Esse é o meu primo Manuelito, tem 6 anos. Juan e seu irmão são muito inteligentes, né? E a sua mãe é inteligente também. Então, observe que as palavras em vermelho, destacadas ali, elas são o quê? Adjetivos possessivos. Agora nós vamos para os interrogativos, galerinha. Nós falamos agora há pouco, né, dos adjetivos possessivos, né, que indicam a ideia de posse. Agora nós vamos partir para o interrogativo, que como a própria palavra já menciona, galerinha, se refere ao quê? A perguntas, né? Perguntas diretas ou indiretas, mas são perguntas. Slide na tela, observem. Identifica substantivo em las orações interrogativas. Temos as frases ali. Quanto tempo necessitas? Ou seja, quanto tempo você necessita? Que livro ha leído este verano? Que livro você leu nesse verão? Quais livros tem gostado mais? Quais livros, né, você gosta mais? E quantos livros queres ler este ano? Ou seja, quantos livros você quer ler esse ano? Observem que o quê? Essas frases aí, em primeiro lugar, elas são interrogativas, né, porque tem ponto de interrogação. Isso aí é uma marca, né, bem específica mesmo das perguntas, principalmente as diretas. Elas têm o ponto de interrogação. E lembrando que o ponto de interrogação na língua espanhola, ele acontece, né, de uma maneira peculiar. Ou seja, nós temos dois pontos que eles, na verdade, é um ponto só. Mas eles têm a abertura e o fechamento, né, que é chamado la apertura e la cierre, que é uma pergunta na língua espanhola, ela se inicia no início da oração, né? Então, olha só. Quanto, que, quais e quantos, eles iniciam uma pergunta. Essas palavras, né, que servem para iniciar a pergunta, para perguntar diretamente, elas são chamadas o quê? De adjetivos interrogativos. Professor, mas nós estudamos anteriormente, né, sobre os pronomes interrogativos. A diferença, galerinha, a diferença, como eu já havia falado também referente aos pronomes possessivos, né, ela se deve exclusivamente à questão do uso e do quem acompanha. Nesse caso aqui, eu tenho as palavras que acompanham o substantivo. Então, palavra que acompanha, que modifica, que quantifica adjetivo, ela é adjetiva. Então, por isso que essas palavras aqui elas são adjetivos interrogativos. Observem que os adjetivos interrogativos da língua espanhola são todos acentuados, galerinha. Por que existe esse acento? Porque se o quanto for sem acento, ele não é mais um adjetivo interrogativo, né? Ele passa a ser outra classe gramatical. O que também, se o que não tiver esse acento, ele não é mais um adjetivo interrogativo. Ele é o quê? Ele é uma conjunção, né? E os quais também, tá, galerinha? Então, isso aí chama-se acento diferencial. Ele existe na palavra para marcar justamente a classe gramatical que ela pertence. Nesse caso aí, os adjetivos possessivos. Adjetivos interrogativos. Então, o exemplo, né? Ó, adjetivo interrogativo. Coach é substantivo. Quando é que ela é adjetivo interrogativo, galera? Quando ela acompanha o substantivo, né? Por isso que eu falo aqui sempre da importância de você ter bem assim enraizado o conceito do que é um substantivo. Porque em várias análises aí morfológicas e sintáticas, você vai necessitar saber esse conceito. Então, quando é que uma palavra interrogativa, ela é um adjetivo e não um pronome? Quando ela acompanha justamente o substantivo. Nesse caso aí, coche quer dizer carro na língua espanhola. Então, o carro é um objeto, né? Então, é substantivo. Então, essa que aí, ele não é um pronome interrogativo, ele é um adjetivo interrogativo.
Aqui, quanto dinheiro tens ahorrado, né? Quanto dinheiro você guardou na poupança? O quanto também, observe que a palavra dinheiro é um substantivo, né? Que é um substantivo. E o quanto, ele é um adjetivo interrogativo. Então, tá aí quais são os adjetivos interrogativos, né? São os mesmos pronomes interrogativos, que é o que, quanto, quanto, quantas e quantas. Né? Tanto para singular, tanto para plural. E observem o quê? Que todos levam acento, tá, galerinha? Então, aí chegamos à hora das nossas atividades práticas, né? Que são os nossos exercícios, a hora de você exercitar aquilo que você aprendeu na aulinha de hoje. Vamos lá? Señala os adjetivos interrogativos nas frases expostas, ou seja, marque aí os adjetivos interrogativos nas frases expostas. Então temos as frases A, né? Observem ali, claro que o adjetivo é o quantos, porque eu havia dito anteriormente, galerinha, no início da oração, a palavra que serve para questionar, perguntar, indagar, ela é uma palavra interrogativa. Só me resta saber se ela é adjetiva ou pronome. Como é que eu sei isso mesmo, galerinha? Olhando o que vem depois dela, né? O que vem depois do quantos? Livros. Livros, né? O plural de livros. E livros, né? Substantivo? É. Então, isso aí é um adjetivo interrogativo. Letra B, né? Que é isso? Quantos anos tem? Então, observem ali, né? Que o que também é um adjetivo interrogativo. Na letra C, também o que, né? Que color de camisa prefere, ou seja, que cor de camisa você prefere. Letra D, quanto livro tiene? Palavra quantos é um adjetivo interrogativo. Né? Quantos livros você tem? Na letra E, quanto tempo que não nos veíamos? Ou seja, faz tanto tempo que nós não nos veíamos. Então, a palavra quanto também ali é um adjetivo interrogativo. E ali na letra F, que coche te gusta mais? Então, mais um quezinho, né, galera? Muito fácil esse conteúdo. Só observar o início da oração, da frase que começa a pergunta. Essa frase, ela tem acento, né? Essa palavra, você vai só ter que analisar se ela é pronome ou se é adjetivo. Como é que eu faço isso mesmo? Olhando o que vem depois dela. E aí, galerinha, para finalizar as atividades, né, temos para nós completarmos aí o textinho com ali os adjetivos, né, possessivos corretos. Meus amigos e eu temos algumas coisas em comum, ou seja, meu amigo, né, e eu temos algumas coisas em comum. Los son equipares que la montanha. Lo o quê? Los meus, né, galerinha? Por quê? Porque eu já falei que o adjetivo possessivo ele tem que concordar em gênero, número e grau, né? Então, se ali o pronome é los, então tem que ser meus, né? Porque é mais de uma coisa. Olha só, esquiar é uma ação e escalar é outra. Então, como é mais de uma ação, então tem que ser usado no plural. Los suyos ali, suyos, né? Porque é de seus. É mais de uma ação também, que é escalar e acervo seu, ou seja, mergulhar. Santiago é distinto, né? O seu também é o que? Ler livros e jogar xadrez. Maria também lê livros. Aí que los suyos também são de mistério, né? Ou seja, eles gostam de ler livros de mistério e terror. Lo bueno es que sempre temos de que hablar e lo passamos bem juntos, ou seja, o importante é que temos sempre coisas a conversar e isso, né, nós passamos muito tempo juntos, tá, galerinha? Então é isso aí, galerinha, finalizamos aí mais uma aula. O importante, galera, não esqueçam de acessar o portal Educa, né, para você se aprofundar, você rever, ou até mesmo olhar lá as atividades que tem proposta, tá, galerinha? Fiquem com Deus, hasta luego!